Pronto, agora eu vou abrir a apresentação para vocês. Já estamos gravando. Como eu ia dizendo, hoje nós vamos tratar, hoje é a nossa quarta aula, né, do nosso projeto de resolução de questões. Hoje nós vamos corrigir, aí alguém chegou, o simulado 3, tá? Que é o simulado que falta. Seja bem-vinda, Conceição, querida, boa tarde. O simulado que falta para a gente concluir o nosso projeto, que creio eu tenha sido aí de extrema valia para todos nós. Vou abrir novamente a apresentação. Obrigada, Conceição, sua linda. Vamos iniciar, ó, simulado 3. Embora Marcos, eu vi, Marcos, depois sua pergunta, querido. Esse simulado ele foi enviado início de maio, tá? Como a gente se atrasou um pouco na resolução das questões e até então eu resolvi mesmo, junto com as questões, trazer revisões. A gente perdeu, ganhou um pouco de tempo, né, nessas revisões, razão pela qual eu marquei essa aula extra, que nem teria, para a correção do simulado 3, que acho que quem fez percebeu que é um simulado até mais tranquilo, tendo em vista a forma como a gente revisou os assuntos. Então vocês vão observar que, por exemplo, nas respostas eu não vou trazer nesse simulado as revisões completas como eu vinha trazendo, porque eu não julgo mais necessário, tendo em vista a forma como a gente abordou os dois primeiros simulados, tá? Então hoje eu creio que a correção vai ser mais breve e, consequentemente, a gente tem a oportunidade de tirar dúvidas de forma mais contundente, caso elas existam, ok? Vamos para a nossa primeira questão, ó. É uma questão do CESP-PRF, o penúltimo concurso, né? Tendo em vista que o último concurso aconteceu dia 9 de maio agora. Inclusive eu trouxe para o pessoal da Cavalaria essas questões para discussão. Os demais alunos aqui do curso, se quiserem ter acesso a essas questões e a resolução delas, por favor, falem comigo no WhatsApp, que eu mando para vocês como bônus, viu? Eu mando. O pessoal da Cavalaria já viu essas questões e eu já resolvi junto com eles. Então diz assim, ó: somente aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país é assegurado o direito de petição em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Observe que a questão se refere, gente, a uma garantia, né? A uma garantia fundamental prevista no artigo 5º, que diz respeito ao direito de petição, caso haja afronta, né, a direitos em razão de ilegalidade ou abuso de poder. A gente viu também que os titulares desses direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição são brasileiros e estrangeiros residentes no país, né? Tendo apenas acesso a essas informações, mas sabendo que há uma extensão desses destinatários, né, em relação ao STF, ao que apregoa o STF e a doutrina, você responderia essa questão aí como correta ou errada? Diga aí para mim. É somente aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país que se dá esse direito de petição? Sim ou não? Eu botei errado, Muito bem. porque diz que são a todos assegurados, né? Eu acho que o texto é abrangente. E como fala de os direitos tão abertos aí, tão amplos, né? Não tá restrito, né? Aí você lembra, eu começo a lembrar de alguns, assim, né? Que não, Sim. enfim. Assim, ó, Aline, quando a gente se refere a aspectos previstos lá, a direitos e garantias previstos lá no artigo 5º, a gente vai para além da interpretação do texto daquele inciso, que, como você disse, nesse caso específico aí, se diz, né, a todos é assegurado. A gente vai para Eu além. lembrei dos direitos humanos, por exemplo, né? Que é Isso. algo mais amplo. Mais Fiz uma analogia, extenso, assim. exatamente. É, Mas, para complementar o seu conhecimento em relação aos direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º, embora o caput do artigo 5º diga
que os direitos e garantias fundamentais são assegurados aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, o STF e a doutrina ampliou esses destinatários, a abrangência dos direitos e garantias fundamentais. Ampliou para quem, Pro? Ah, você já falou isso mesmo, Lembra? você já falou, foi. Isso. Foi, você falou. Aos estrangeiros de passagem. Isso, quem mais? Pessoas jurídicas e apátridas. Muito bem, pronto. É esse raciocínio que você tem que fazer, Eline, e demais alunos queridos. Quando a questão se referir aos direitos e garantias previstos no artigo 5º, entende? Ainda que você não se lembre a letra da Constituição no que diz respeito àquele direito que é trazido na questão, como foi o caso aqui, ele não falou, é a todos assegurado, como a literalidade da Constituição diz. Você lembrou, mas o aluno poderia não lembrar. E aí, qual o caminho ele teria que seguir para responder essa questão? Esse que eu falei para vocês, né? Que a interpretação do STF e da doutrina amplia os titulares dos direitos e garantias fundamentais não apenas aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país, como a Constituição diz, mas também aos estrangeiros de passagem no nosso país, a pessoa jurídica, seja de direito público ou privado, no que se aplicar a ela, e os apátridas, tá? Eles também são titulares dos direitos fundamentais. E aí eu trouxe aqui, ó. O artigo 5º diz, o caput, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Tá vendo? É o que ele diz. Mas a doutrina e o STF acrescentaram nesses titulares ou destinatários dos direitos e garantias os estrangeiros não residentes no país, pode aparecer na sua prova como estrangeiros de passagem, os apátridas e as pessoas jurídicas, sejam de direito público ou privado. Ok? Então, a primeira questão está incorreta. Questão 2. CESP e PRF também, prova retrasada. Consideram-se brasileiros naturalizados os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados na repartição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. E então? Digam aí pra mim. Errado, ele é brasileiro nato. Muito bem, minha flor. São brasileiros natos. Aqui, gente, a questão se refere à famosa nacionalidade potestativa. Pode aparecer assim na sua prova. O que quer dizer essa nacionalidade potestativa? Quando a gente fala de nacionalidade originária, a nacionalidade que nasce com o indivíduo, literalmente, né, que advém do seu nascimento, normalmente, essa nacionalidade originária, ela independe de uma manifestação de vontade daquele indivíduo, né? Por exemplo, quando eu nasci aqui em Salvador, meu pai brasileiro, minha mãe brasileira, ninguém era estrangeiro, ninguém estava a serviço do país estrangeiro, eu, ao nascer, não fui questionada a respeito, você quer ser brasileira nata, Juliana? Não. Automaticamente, eu já me tornei brasileira nata, pela aquisição da nacionalidade de forma originária, em razão do meu nascimento. As duas hipóteses de nacionalidade originária, as duas primeiras previstas no artigo 12.1a, alíneas A e B, são assim. Mas a terceira hipótese, que é essa contemplada na questão, gente, que diz respeito à nacionalidade potestativa, ela depende de um ato para que seja consolidada. Veja, ela nasce com aquele indivíduo, mas ela depende de um ato para a concretização desse direito, tá? Que é o direito de nacionalidade. Então, nesse caso, qual é o ato? Quais são os atos? Primeiro, o indivíduo acabou de nascer, ele nasceu no estrangeiro, tem pai ou mãe brasileira, e um dos dois foi lá e registrou em repartição brasileira competente. Com o registro, o indivíduo, aquele bebê, será considerado brasileiro nato. Mas, se o pai ou a mãe não fizerem isso, depois de atingida a maioridade, o indivíduo fez 18 anos, veio morar no Brasil, ele pode a qualquer tempo, até a morte dele, optar por essa nacionalidade. Ele vai ter que fazer essa opção, entende? E aí ele se tornará brasileiro nato. Observe
que apenas essa nacionalidade originária vai ser concretizada ali, mas ele já tinha a nacionalidade potestativa em si, adormecida, esperando apenas essa manifestação. Entenderam? Então, ó, tá incorreta, porque fala que é brasileiro naturalizado. E aí eu trago o artigo 12, inciso 1, a linha C, primeira parte e segunda parte. A primeira parte diz assim: são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Observe que aqui a gente utiliza o critério sanguíneo e os sanguíneos, porque ele nasceu no estrangeiro, ele não nasceu no território brasileiro. Ele tem pai ou mãe brasileira, ele tem sangue brasileiro nas veias, e o registro. Mas se não for feito esse registro, né, será considerado brasileiro nato o nascido no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, que venha a residir na República Federativa do Brasil, desde que ele opte em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. E aí entra, né, o critério sanguíneo, ele tem que ter pai ou mãe brasileira. O critério residencial, ele tem que residir na República Federativa. A opção confirmativa, ele vai ter que optar qualquer tempo depois de atingida a maioridade. É a hipótese, esse artigo 12, inciso 1, a linha C, traz a hipótese de nacionalidade potestativa. Alguma dúvida? Ô Ju, o português equiparado, ele só tem os direitos de naturalizado, mas ele continua sendo estrangeiro, né? Muito bem, muito bem. Ele é português equiparado a brasileiro. Ele vai ter acesso aos mesmos direitos consagrados na Constituição do brasileiro naturalizado, mas ele não se naturalizou brasileiro. Ele não é brasileiro naturalizado. Ele é português equiparado e goza dos mesmos direitos do brasileiro naturalizado, inclusive o direito de voto. Ok? Então, ó, a questão 2 está incorreta. Sim. Ainda referente a essa pergunta de Aline, sobre as pessoas descendentes oriundas de países de língua portuguesa. Sim. Qual a observação quanto a isso? Olha, aqueles que forem originários de país que fale língua portuguesa, a exemplo de Angola, lá na África, se eles vierem para cá, para o Brasil, residirem aqui por 1 ano ininterruptamente e comprovarem idoneidade moral, eles têm direito a se naturalizarem brasileiro. Eles podem se tornar brasileiros naturalizados. É a hipótese de aquisição da nacionalidade secundária ou derivada. Entendeu? Entendi. Então, para ele adquirir, tem que ter esse 1 ano, por exemplo, o português. Agora, Sim. Equiparado não tem prazo, né? Sim. Não tem prazo. Não. É assim, ó, Aline, o português de Portugal, ele pode passar por esse processo de naturalização que eu acabei de falar para o colega aí? Sim, pode. Entendi. Se ele É mais quiser uma se opção para naturalizar, ele, né? É. Agora, o português equiparado, ele não depende desse trâmite. Basta que ele comprove que ele veio residir aqui permanentemente e haja reciprocidade entre Brasil e Portugal. Hoje há. Eles travaram um acordo internacional, um tratado internacional, eles assinaram, que é o Tratado da Amizade, que eles consagraram, né? E que permite tanto que o brasileiro tenha direitos lá de português, como o português aqui tenha direitos próprios do brasileiro naturalizado. Ele não precisará, nesse caso, passar por esse processo de naturalização para ter acesso aos direitos. Mas ele pode, se assim ele quiser. O que a banca pode brincar aí é a questão de outros países, né? Com língua portuguesa e com Portugal, né? Que são 3 pontos que a gente precisa ir pro decoreba mesmo, aí não tem jeito. Exatamente. A diferença é que, a que você mesmo falou, o português equiparado, ele não perde a nacionalidade portuguesa dele. Ele continua sendo português, alguns direitos dele vão ser suspensos lá, por exemplo, o direito de voto enquanto ele estiver votando aqui, mas isso você não precisa saber, porque não está na Constituição, tá? Para sua prova, eu não você tinha não refletido sobre essa questão do voto mesmo, nunca tinha parado. Isso, mas ele tem acesso a todos os direitos que o brasileiro naturalizado tem, então ele pode se candidatar, ele pode votar, todos os direitos, exceto aqueles
que trazem diferenças, né, distinções de tratamento entre brasileiro nato e naturalizado. Mais alguma dúvida, gente? Ju, Sim. mas de qualquer forma ele tem que requerer essa equiparação. Correto? Aí ele faz o requerimento de equiparação. Ok? Mas o procedimento da equiparação, gente, não é consagrado na Constituição, vocês não precisam saber. O que vocês precisam saber é desses requisitos da questão da residência permanente aqui no Brasil, né? E da reciprocidade. Então a segunda questão está incorreta. Vamos para a terceira. CESP e PRF também. No que se refere à ordem social, nesse caso não cai para CFO, tá, gente? Julgue o item seguinte. A Constituição reconheceu aos índios a propriedade e posse das terras que tradicionalmente ocupam. Venha cá, isso cai para CFOA. Quem é proprietário? Direitos sociais, não. Não, Direitos a sociais. pergunta que eu vou fazer. Ah, tá. Já tô no susto, ai meu Deus. Não. Não me venha com novidade uma altura dessa. De jeito nenhum. Ainda mais em Não dá constitucional. nem tempo mais. Não tem nem roupa mais pra Aline, ainda mais em constitucional, Nem roupa. eu mesma me acabaria. Ó, essa pergunta que eu vou fazer cai para vocês. Quem é dono das propriedades ocupadas tradicionalmente pelos índios? Esses bens pertencem a Bem quem? da União. União. Bem da União. Pronto, isso vocês têm que saber, tá? Então, isso já traria para você subsídio para entender que essa questão está incorreta, ó. A Constituição reconheceu aos índios a propriedade das terras que tradicionalmente ocupam. É aos índios, gente? Eles são proprietários dessas terras? Não. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens da União, ó. Artigo 20, inciso 11 da Constituição. O que se garante aos índios, gente, é a posse dessas terras. E aí o artigo 231, parágrafo 2º, que não cai para a CFOA, mas cai para as carreiras policiais aí, os demais alunos, né? As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Então os índios, eles não são proprietários das terras que eles ocupam, gente. O dono, né, o proprietário, é a União. O que os índios possuem é a posse daquelas terras e eles podem usufruir dessas terras no que diz respeito às riquezas do solo, dos rios e dos lagos. Ok? Usufruto não é a mesma coisa que propriedade. Então eu não posso dizer também, isso cai para vocês, CFOA, que as riquezas do solo daquelas terras pertencem aos índios. Porque as riquezas minerais do solo, a gente já viu que são bens de quem? Da União também, né? Da União também. Tá? O que cabe ao índio é o usufruto. O que é isso? Usar e fruir. Ele dispor daquelas riquezas durante a posse daquela terra, tá? Mas ele não é o dono, ele não é o proprietário das riquezas do solo, ok? Isso também se aplica aos rios e aos lagos existentes nessas terras. E os rios e lagos pertencem a quem? Depende. E aí depende de quê? Quem lembra? Como é que eu defino se um rio pertence à União ou não? Quem me diz uma forma? Ele abranger vários estados. Isso. Ele ultrapassa o limite de estado ou internacional também. Muito bem, Selminha, sua linda. Não tinha visto você aí. Ó, exatamente. Se os rios, ele tomam mais de um estado, como a Alex falou, se os rios ultrapassam as fronteiras de um estado para o outro, como Selminha falou, de um país para o outro, como Selminha falou, tá? Aí sim os rios pertencem à União. Quando é que os rios pertencem aos estados? Quem lembra? Como é que eu sei se um bem é do estado ou não? Superficial? Não. Como é que eu sei se um bem é do estado ou não? Eu dei O uma Estado não fica com o que sobra, o Estado? Isso, Aline. Se aquele rio, aquele lago não pertencer nem à União, nem aos municípios. O macete, gente, para a gente acertar bens dos estados,
é essa questão da reserva. O que sobrou é do Estado. Então, normalmente, os bens dos estados têm lá à disposição de quê? Desde que não pertençam à União, desde que não pertençam aos municípios. Ok? Uma dica, um macete para você não errar essas questões aí relacionadas a bens. Então, ó, questão 3, incorreta, tendo em vista que aos índios não cabe a propriedade das terras, mas a posse. Quarta questão foi CESP, escrivão da Polícia Federal. Conforme a Constituição, admite-se a perda de direitos políticos na hipótese de cancelamento da naturalização por decisão administrativa definitiva. Certo ou errado? Me digam aí. Errado, transitado e julgado. Muito bem, ó. Decisão judicial transitada em julgado, definitiva, tá? O erro aqui, gente, tá em dizer que a perda de direitos políticos se dá na hipótese de cancelamento da naturalização por decisão administrativa. A decisão tem que vir de um juiz, a decisão tem que ser judicial. E além de decisão judicial, como Alex falou, definitiva, transitada em julgado. Nesse caso, o indivíduo ele vai perder a naturalização nessa ação de cancelamento pelo exercício de uma atividade nociva ao interesse nacional, tá? Por decisão judicial definitiva ou transitada em julgado e, consequentemente, ele vai voltar a ser estrangeiro e vai perder os direitos políticos. Porque os estrangeiros, eles não podem votar nem ser votados. Entenderam? Então, ó lá, ó. Eu trouxe as causas de suspensão e de perda. As causas de suspensão dos direitos políticos, aquele período em que os direitos políticos ficaram suspensos e depois voltaram ao normal, são incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os efeitos dessa condenação e improbidade administrativa, conforme disposição da Constituição. As causas de perda são cancelamento de naturalização por sentença transitada em julgado. Se cair decisão judicial transitada em julgado é a mesma coisa? Pode marcar correta. O que você não pode marcar correta é decisão administrativa, porque aqui não se trata de um processo administrativo, se trata de um processo judicial. Também é hipótese de perda, a perda da nacionalidade por aquisição de outra e a recusa de cumprir a obrigação a todos imposta ou prestação alternativa. São hipóteses de perda de direitos políticos. Nesse caso, aquele indivíduo se tornará estrangeiro e, nos dois casos, né, no primeiro e no último, ele se tornará estrangeiro e perderá o exercício dos direitos políticos. Entenderam? Ju, essa Sim. recusa Sim. de prestação de serviço alternativas, me dá um exemplo aí, seria o conscritos? Vou dar um exemplo. Aqui a gente está falando da famosa escusa de consciência. É assim, ó. E aí tá lá no artigo 5º, tá? Vamos supor que eu sou um menino de 18 anos. Eu tenho a obrigação de cumprir, né, o serviço militar obrigatório. Só que eu tenho uma convicção filosófica e religiosa voltada pro budismo, para ser zen. Eu gosto de paz, eu sou contra as armas. Eu posso alegar essa convicção filosófica e política lá para que eu não cumpra o serviço militar obrigatório? Posso. É o direito à escusa de consciência isso. Posso. Só que se a lei trouxer a possibilidade, a necessidade de eu cumprir uma prestação alternativa, uma obrigação que substitua essa, eu tenho que cumprir. É obrigatório. Não é penalidade, gente, é substituição. Eu disse, não vou cumprir o serviço militar obrigatório porque por convicção filosófica ou política eu não quero. Pronto. Utilizei minha escusa de consciência. É um direito meu. Mas se a lei trouxer, tá bom, Juliana, você não quer cumprir a prestação do serviço militar obrigatório, mas você vai ter que cumprir tal obrigação aqui, prevista em lei. Eu vou ter que cumprir essa obrigação alternativa, essa prestação alternativa. Se eu não cumprir nenhum nem outro, eu perco meus direitos políticos. Entendeu? Beleza. Pronto.
Então, terceira questão incorreta, gente. Quarta, né? Vamos para a quinta questão agora. Essa questão foi do concurso de delegado da Polícia Civil do Alagoas. Inclusive, Alagoas agora, a Polícia Civil está aberta, né, para agentes e escrivão. Breve eu vou abrir aí isoladas para esse concurso, viu? Quem tiver interesse, vamos em frente. Ju, eu ia até te perguntar se valia a pena eu fazer, que eu estou estudando para delegado, né? E é investigador. Vale. E escrivão, e ia te perguntar se vale a pena tentar. Total, minha flor, total. O que você vai fazer aí é desvirtuar um pouco o seu estudo, porque você vai precisar estudar. Eu não me lembro, eu acho que cai raciocínio lógico para delegado também. Uma disciplina ou outra você vai ter que desvirtuar para estudar, mas tem tudo a ver com o caminho que você está percorrendo. É Tati, né? Isso. Tem tudo a ver, Tati. Pode fazer, meu amor. Ah, certo, obrigada. Viu? Ó, qualquer coisa você conversa comigo depois. Se você tiver alguma dúvida. Certo. Vou Viu? chamar assim, vou conversar. Tô à disposição. Tá, tchau. Ó, mas vale a pena sim, minha florzinha. Sempre vale. O que eu não aconselho é você sair do seu edital para um concurso completamente diferente. Por exemplo, você está estudando para delegado, você vai fazer um concurso para analista do TRT. Você vai viajar um bocado lá com direito do trabalho, ou então você está estudando para delegado, você vai fazer um concurso para o INSS, você vai sair um pouco do seu caminho, né, um pouco do seu edital. Mas delegado é agente escrivão, sempre é no mesmo sentido, dá para fazer. Vamos lá, ó, questão 5. Os corpos de bombeiros militares e as polícias militares são forças auxiliares do Exército, não se subordinando aos governadores de estado. Certo ou errado, gente? Me digam aí. Errada. Tá errada, Ju. É nosso Gov que manda em tudo. Vocês que mais sabem, né, Aline? Ó, realmente, o Corpo de Bombeiro Militar e a Polícia Militar são forças auxiliares do Exército. Corretíssimo. Porém, ao contrário do que diz a questão, se subordinam sim aos governadores de estado, tá? Veja, é uma questão de delegado que a gente acha que são questões esdrúxulas, né? Está incorreta, artigo 144, parágrafo 6º, diz assim: as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos governadores dos estados, do DF e dos territórios. Então, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Penal Estadual e Distrital se subordinam ao governador do estado ou do DF e territórios. Ok? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar, a Polícia Civil e Polícia Penal não, porque aqui já disse. Polícia Civil do DF se subordinam a quem? Qual a diferença, gente, entre a Polícia Militar do Estado e a Polícia Militar do DF? A Polícia Civil de um Estado ou a Polícia Civil do DF? Quem sabe a diferença? Alguém lembra? Eu acho que tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar se subordinam à União, ao chefe do Poder Executivo, não? Essa é uma grande dúvida. Essa é uma grande dúvida que os alunos têm. Não. Ó, o próprio artigo 144, parágrafo 6º, esclarece, ó. Diz assim: as polícias militares, os corpos de bombeiros militares, juntamente com as polícias civis e as polícias penais, estaduais e distrital, subordinam seus governadores dos estados, do DF e dos territórios. Então, uma coisa é a subordinação. A Polícia Militar do DF, a Polícia Civil do DF, a Polícia Penal do DF e o Corpo de Bombeiro do DF, todos se subordinam ao governador do DF. Sabe onde é que está a diferença? Em quem mantém, em quem remunera. A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro Militar, a Polícia Civil e a Polícia Penal do DF, quem mantém é a União. Já a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro Militar, a Polícia Civil e a Polícia Penal dos estados, quem mantém é o Estado. A diferença está aí. E a competência também, né, Ju, de legislar naquelas normas gerais, né? Exatamente. Também é da União, né? Da União. A gente tem que lembrar. Exatamente. Apesar de cada um ter seu estatuto, né, mas as normas gerais.
Quem legisla é a União. Polícias e bombeiro é a União, né? Essas Isso. coisinhas que a gente tem que ficar atento. ligado. Exatamente, Line. Normalmente, eles cobram mais em prova de concurso essa distinção entre quem mantém e quem governa, entre aspas, a quem eles são subordinados, entendeu? Vocês têm que saber, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar, Polícia Civil e Polícia Penal do DF se subordinam ao governador do DF, assim como as estaduais. Só que quem mantém as PMs, o Corpo de Bombeiro, Polícia Civil e Polícia Penal dos estados é o estado, do DF é a União. Por isso que a remuneração, gente, da Polícia Civil do DF, da Polícia Militar do DF é maior. Porque ela é proporcional, ela se equipara, né, às polícias federais, a PRF, a PFF, a PF, que quem mantém é a União também. Entenderam? Ju, Sim. prepara com carinho Beleza, Ju, a obrigado. nossa revisão do artigo 21, 22, 23 e 24 da cavalaria. Sim, pode deixar, Alex. Eu vou seguir tudo que vocês disseram ali. Tem alguns assuntos que foram trazidos que não dá pra gente abordar tudo. Por exemplo, a parte lá do artigo 37 a 39, ele é imenso. Eu vou pegar alguns artigos importantes. Mas essa parte aí que você falou, dá pra trazer em mapa mental, dá pra esclarecer perfeitamente. Tá? Que é a organização do Estado. Agora, Alex, esse material de Ju tá bom, viu? Os Tá. mapas mentais dela de competências, dê uma olhadinha. Tá muito bom mesmo. Sem falsa modéstia, gente. Foi do simulado 2, não foi, Line? Aquele mapa de organização do Estado que eu fiz das competências. Isso, tá das massa. competências. Tá Tá massa. bom, Alex. Pra Valeu, galera. entender. Pra entender, tá Pegue massa. o material depois, né? Mas eu vou trazer novamente. Porque o ali mapinha. a gente tem até uma coerência assim, na aula, mas tem coisa que é decoreba, não tem como. Isso. A gente tem que Isso. pegar uma noção assim, e nunca vai gravar tudo. é impossível. Não, Eu mas já às vezes. desencanei, eu já desencanei. Isso, mas às vezes uma palavrinha te leva a acertar ou errar. Lembra. Mas eu vou trazer sim, querido. Fique tranquilo. Então, ó, questão 5 está incorreta. Vamos para 6. Que foi para agente da Polícia Federal. Como são irrenunciáveis todas as atribuições privativas do presidente da República previstas no texto constitucional, não podem ser delegadas a outrem. E aí? Tá incorreto. Muito bem. Por quê? Porque existem algumas atribuições do presidente da República, gente, que são sim, podem ser delegadas. Observe, aqui tem muito a ver com o entendimento da competência privativa, ó. Se a competência é privativa, ela é delegável. Ela pode ser delegada, tá? Nesse caso aqui, o presidente da República, em relação a algumas competências, ele pode delegar aos ministros de Estado, a advogado-geral da União e ao procurador-geral da República. São todas as competências privativas do presidente que podem ser delegadas, Pro? Não, algumas. E aí eu trago para vocês aqui, ó. Quais as competências do presidente da República, as competências privativas, podem ser delegadas. Se delega a quem? Aos ministros de Estado, ao procurador-geral da República ou ao advogado-geral da União. São essas três aqui, ó, gente, previstas no artigo 84, inciso 6, 12 e 25. Primeiro, edição de decretos autônomos, né? Tudo que diga respeito à edição de decretos autônomos previsto no artigo 84, inciso 6º, pode ser delegada, né? Essa competência pode ser delegada. Concessão de indulto e comutação de pena também o presidente da República pode delegar. E provimento de cargos públicos federais. No que diz respeito ao inciso 25, gente, só se delega a primeira parte, que é o ato de prover cargos públicos federais. Extinguir, que é o verbo usado lá no inciso 25 também, não pode ser delegado, tá? Só o ato de prover. E o STF incluiu a competência para desprover também. Ele entendeu que quando o presidente da República ele delega o ato de prover, né, de preencher cargo público federal, ele também concede o ato de desprover, de tirar aquele indivíduo daquele cargo público federal. Observe que isso não é a mesma coisa de extinguir o cargo, tá? Extinguir não é atribuição delegável. Entenderam?
Ok. Então, questão 6 está incorreta. Porque diz, ó, que não podem ser delegadas essas atribuições. Questão 7, agente da Polícia Federal também, ó. O direito ao silêncio, constitucionalmente assegurado ao preso, estende-se à pessoa denunciada ou investigada em qualquer processo criminal, em inquérito policial, em processo administrativo disciplinar e àquela que for convocada a prestar depoimento perante CPI. Questão atual, né, gente? Digam aí o que vocês acham. É garantido o direito ao silêncio? Ao preso, a pessoa denunciada ou investigada num processo criminal, em um inquérito policial, em PAD, e também aquela que for convocada a prestar depoimento perante CPI? Tem direito ao silêncio essas pessoas? Sim ou não? Vocês estão me ouvindo, gente? Travou.